troca, ter esse momento, né? Tem aí nossa apresentação, Paulo, não sei se você já passou para a tela, mas aqui ainda está na tela inicial. Se puder passar já para a tela de apresentação. Oi. Eu já passei. Não está passando, está na tela inicial para a gente. Então, eu, como me apresentaram também, atualmente eu sou professora de políticas públicas. E nesse semestre remoto, você não tem ideia do que é uma professora com mais de 60 alunos dentro de uma sala de aula, né, online, tendo que estimular a participação, tendo que passar um conteúdo ali adaptado à realidade. Então, a gente está tendo diversos desafios, mas está dando certo. E aí, eu sou professora de políticas públicas aqui na Universidade Federal. Atualmente sou doutoranda, estou fazendo meu doutorado na área de planejamento urbano. Conheci os ODS através da minha especialização em gestão pública, né? Fiz um trabalho de conclusão de curso sobre esse tema e estou somando esforços com Paula, que quando a gente olha os atores responsáveis pela implementação dessa agenda, a gente vê que todo mundo tem um papel importante. A gente vê que todo mundo pode fazer a diferença. Seja você numa organização privada, seja você numa organização de uma instituição pública, de uma universidade, seja você num terceiro setor. E semestre passado eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina Gestão e Instituições Sociais. E nós falamos aí da gama de instituições que surgem no terceiro setor com um propósito e que essas instituições estão aí fazendo a diferença, né? Comprometidas com o meio ambiente socialmente mais justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável, é o nosso princípio. Então, a gente fundou esse projeto, Paula vai apresentar um pouquinho dele para a gente. Pode passar. Tá passando agora? Passa aí para a gente ver. Tá na nossa apresentação ainda. Tá, mas você tá vendo em tela cheia, né? Passou, exatamente. Tá ótimo. Tá. Bom, então a gente tem aqui uma frase, né, para vocês, que a gente gosta de começar a nossa apresentação sempre com uma frase de impacto. Então, vamos impactar. Hoje a gente está aqui para impactar vocês um pouquinho com a história dos ODS, né? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa agenda, né, que a gente preparou para vocês. No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né, para vocês conhecerem. Depois, a gente vai contar um pouquinho sobre a historinha da Agenda 2030, dos ODS, quando eles surgiram, de onde eles vieram, para onde eles vão. A minha atuação e os ODS seria exemplos práticos, né, de como como a gente atua com os ODS no dia a dia, nas universidades, nos governos. E na quarta parte seria como se comprometer com os ODS. Então, como você, né, alguns exemplos do próprio setor de vocês, como poderia estar se comprometendo com os ODS. E, por fim, as experiências para poder inspirar. A gente traz um pouquinho de alguns cases, né, para contar para vocês. Então, na parte 1, conhecendo o projeto Práticas ODS, ele foi uma iniciativa minha e da Jéssica há mais de um ano e pouco, que a gente começou a escrever alguns artigos, né? Aí, quando a gente começou a escrever, eu não sou muito da área acadêmica, em tudo eu tenho muito porquê. Porque isso, porque aquilo. Então, eu não gosto de fazer alguma coisa sem ter um objetivo final, de saber para quê? Para que eu estou escrevendo um artigo? Para que isso vai impactar? Como isso chega nas pessoas? E aí, quando a gente começou a observar que, apesar dos ODS já vêm lá desde os anos de 2015, muitas pessoas ainda não sabiam o que eram os ODS, né? E como poderiam contribuir com eles. E aí que a gente teve essa ideia de, através das redes sociais, poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre as nossas pesquisas, sobre os nossos artigos, né? Sobre o que a gente vem fazendo. E aí que surgiu o projeto Práticas ODS, né, Jace? Isso, e ele vem justamente com esse propósito, né? Que a gente entendia que, enquanto pesquisadora, a gente tem uma missão. E essa missão, ela está assentada, né, em aplicar o conhecimento, transformar a realidade que a gente vive. De nada adianta um conhecimento que não é partilhado. De nada adianta a gente entender vários aspectos da Agenda 2030, a gente fazer comparações com outros países, se a gente não conseguir transformar isso em iniciativas, né, em prol de aplicar isso no nosso cotidiano. Então, a gente nasce com esse propósito, com essa premissa, e isso está muito comum com as outras instituições que vêm tendo um propósito de fazer a diferença no ambiente local, né? Exatamente. E aí é que a gente trouxe um pouquinho do nosso site, né, para vocês. Quem quiser se inscrever no nosso site, a gente envia mailing, nossos artigos também a gente sempre está compartilhando por lá. E nós fizemos um curso ano passado, acho que foi do PNUD. Então, esse curso sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deixa eu parar aqui o vídeo.
E aí, com esse curso, a gente pode se capacitar um pouco mais, né? O PNUD, ele oferece esse curso para algumas pessoas. Hoje ele não está mais aberto, mas ele já teve 2 ou 3 edições, eu acredito. No próprio vídeo, você clica Paula. Não dá para clicar, ele tá, porque está em modo exibição, aí quando eu clico ele para. Mas ok. Aí, esse daqui é um trabalho que a gente ia mostrar para vocês, na verdade. Nós fizemos uma série, Pensando ODS. E aí nós convidamos alguns atores-chave. Está tudo nas nossas redes sociais. Quem quiser depois interagir um pouquinho mais para saber. Ele conta um pouquinho da visão sobre os ODS e a Agenda 2030 para cada pessoa. Nós escolhemos alguns atores-chave, como do governo, das instituições de ensino. E aí essas pessoas dão pequenos depoimentos sobre os ODS, né? É bem interessante. Isso. E com essa visão do curso do PNUD, foi quando a gente sentiu que nós podemos fazer a diferença. Esse curso, ele entra como uma grande oportunidade para que a gente faça o quê? A ponte. A gente faça essa ligação, né, com as pessoas que querem ser agentes de mudança e a gente consiga plantar essa sementinha do conhecimento. É um curso muito interessante, ele é um módulo, né? Então, o que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, a gente resumiu uma boa parte dessa capacitação. Nós somos certificados pelo PNUD para estar dialogando sobre os ODS. E aí é onde a gente vai entrar nesse momento na história, né? De onde surgiu essa Agenda 2030? Ela é de 2015, nós estamos em 2021. Será que esse momento ele vem para... O que é que já trouxe de mudança nesse momento? E em 2030, quando a gente chegar, daqui a 9 anos, quais são as mudanças que nós ainda teremos que enfrentar, os desafios que ainda farão assim pela frente? Então, isso vai contar um pouquinho essa história. Isso. E aí, conhecendo então um pouquinho mais sobre a agenda, né? Ela é uma agenda lançada pela ONU, ela é um plano de ação global que visa, né, alcançar o equilíbrio entre a prosperidade humana e a proteção do planeta. Na época, foram 193 países membros da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, inclusive o Brasil, que na cúpula do desenvolvimento sustentável, em setembro de 2015, assinaram esse tratado, ou seja, eles se comprometeram a atingir os objetivos, né? Ela já vem desde lá dos anos 2000. Na verdade, a história do desenvolvimento sustentável é um pouco mais antiga, vem desde 1980, e aí nos anos 2000 com os ODM, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a agenda, ela tem 17 objetivos, que vocês também vão ver aqui hoje, a gente vai apresentar um pouquinho de cada um deles, né? Ela tem 169 metas e 232 indicadores, certo? A vigência dela está até 2030, né? Então, assim, existem relatórios, existem a ONU e diversas instituições desenvolveram alguns indicadores que podem mensurar como que esses objetivos podem ou não ser atingidos, né? Não são todos que se adequam a todos os países, mas eles são adaptáveis. Então, no Brasil, tem alguns que a gente já atingiu, tem alguns que a gente ainda está longe de atingir, e assim vai em cada um desses 193 países, né? E aí, voltando um pouquinho na história, como a gente já tinha falado, a Agenda 2030, numa perspectiva mais histórica, lá nos anos de 1972, teve uma convenção na cidade de Estocolmo. E aí eles começaram a falar sobre o meio ambiente humano, sobre o desenvolvimento sustentável. Em 87 surgiu o termo, né? O termo foi popularizado, todo mundo começou -se a falar sobre desenvolvimento sustentável. A primeira-ministra, né, da Noruega, ela falou, ela queria incluir a dimensão da sustentabilidade à economia, para poder falar que isso seria o significado do desenvolvimento sustentável. Aí diversas outras conferências que vocês devem também tocar um pouco na memória de vocês, a Rio 92, depois teve diversas outras conferências da ONU e outras conferências também voltadas para as universidades, né, que se engajaram nesse papel importante. E aí, em 2015, nos anos 2000, né, que veio os ODMs, que eram 8 objetivos na época, que depois acabou passando para os ODS com 17 objetivos, né? Essa história é importante, volta um pouquinho, Paula, porque a gente começa a compreender que essas ações e esses protocolos em prol do desenvolvimento sustentável, eles não são recentes. A gente vem, assim, numa série de encadeamentos. E um grande problema é quando esses planos e esses documentos, eles se tornam apenas papéis, eles se tornam apenas acordos e tratados que não passam a ter implementação prática. No caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, há uma grande crítica a esses ODM,
Porque, primeiro, eles eram apenas 8 objetivos, então eles priorizavam ali a dimensão da fome, da pobreza, e eles se aplicavam mais aos países subdesenvolvidos. Então, era como se os países, no geral, não tivessem um comprometimento, um acordo com essa agenda global. E quando a gente sucede os ODM com os ODS, ele vem com uma proposta muito mais ampla. Ele inclui aí, passa a ser 17 objetivos, e a gente percebe que não podemos resolver problemas de maneira separada. Os problemas são interligados e a gente precisa olhar para isso como uma grande nação, né? Um pacto realmente global. Então, essas são uma das grandes mudanças que envolve a transição dos ODM para os ODS. E hoje a gente fala assim, que os ODS, eles são integrados e indivisíveis. São as questões que a gente coloca desses objetivos. E nesse contexto, né, Paula passou aqui, a gente tem algumas etapas. Como é que essa agenda ela passa, né, de ser apenas um plano de ação assinado e passa até a operacionalização? Algumas etapas fundamentais para isso é a etapa de negociação, quando os países ali eles fazem parte de todo o processo democrático de construção dessa agenda. Não adianta ser algo imposto de cima para baixo, porque quando vem de cima para baixo, não há participação, não há colaboração. Nós precisamos de um processo o quê? Democrático, participativo. Tivemos 2 anos de construção dessa agenda, onde qualquer cidadão, qualquer sociedade civil poderia participar, enviando contribuições pela internet para a ONU. Tem algumas pesquisas que eles fazem hoje em dia, a gente divulga de vez em quando nas nossas redes, né, esses acessos. Então, a etapa de negociação ela é fundamental porque ela vai fazer com que mais pessoas embarquem nessa jornada. A etapa de internalização ela também é fundamental. O que é internalizar? É absorver, é fazer parte, é pegar algo que você propôs e colocar internamente na sua organização, na sua instituição, no seu governo. Esse processo é muito desafiador. A internalização implica em você responder uma perguntinha: o que eu ganho com isso? Ganho não no sentido financeiro, mas no sentido de que impacto a minha organização vai ter ao colaborar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em seguida, a etapa de interiorização é justamente esse processo que a Paula falou, de territorializar, de olhar para os ODS e falar como a minha organização impacta qual ODS, de que maneira a minha ação, o meu dia a dia, ajuda a resolver algumas das metas, né, a alcançar algumas das metas. Então, essas 3 fases, se vocês forem falar sobre ODS para alguém, vocês podem falar, olha, etapa de negociação, etapa de internalização e etapa de interiorização. 3 grandes fundamentais aspectos. E a gente tem um videozinho, não está passando os videozinhos aí, né, Paula? Oi? Esse aí é um videozinho que mostra conhecendo os ODS e mostra que está todo mundo junto, né, de mãos dadas em todos esses objetivos. Mas ele não está passando, né? Não tem problema. Vamos agora conhecer esses ODS. Conhecendo um pouquinho sobre os ODS, a gente vai falar do objetivo número 1, o ODS Erradicação da Pobreza. Ele visa acabar com a pobreza, né, em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, esse ODS, tem alguns países, no Brasil ele não tem tanto peso, né, claro que tem ainda fome no Brasil, diversas pessoas, mas tem alguns países, como os países mais subdesenvolvidos, que é muito... assim, quando você olha para os relatórios, quando você olha para tudo que já vem caminhando desde os anos de 2000, desde os anos de 2000, dos anos de 2015, ele foi um dos ODS mais impactados, né, Jéssica? Ele tem, assim, os números dele são bem alarmantes na questão para atingir esse ODS. O ODS 2, que ele é Fome Zero e Agricultura Sustentável, ele fala também sobre acabar com a fome, mas ele fala de alcançar uma alimentação mais segura, né? A segurança alimentar, para melhorar a nutrição. Ou seja, existem alguns países, pessoas, apesar de terem, né, o alimento, eles ainda são desnutridos. Então, promover uma agricultura sustentável. Esse é o ODS que fala sobre agricultura, fome zero e agricultura sustentável. O ODS 3, que é o ODS, né, Jéssica, que a gente tentou focar um pouquinho hoje, por ser o tema das pessoas que a gente está palestrando aqui hoje. Deixa eu só voltar um pouquinho no ODS 2 para compartilhar uma situação bem interessante. Nesse ODS Fome Zero e Agricultura, a gente tem um aspecto muito importante. Por quê? Porque quando a gente olha para a quantidade de alimentos que são produzidos no mundo, em tese não deveria existir fome.
Ora, se a gente tem produção, por que as pessoas ainda morrem de fome? Então, quando a gente olha para as nuances desses dois objetivos, a gente vê o que é que eles estão propondo. E um dos aspectos que a gente observa nesse ODS 2 também é a questão do uso de agrotóxicos e de regulamentações impostas pelos nossos órgãos, né, organismos, para evitar que a gente tenha problemas com a má nutrição das crianças, com o acesso a alimentos transgênicos de inúmeras procedências que a gente não sabe de onde vem e que causa assim, comportamentos graves na saúde, né, das pessoas. Então, esse objetivo 2, ele vai impactar justamente no ODS que Paula vai contar agora, no ODS 3, né, na saúde, que é a área principal de atuação de vocês. Vocês atuam com saúde, promoção da saúde. A gente deu uma estudadinha na história de vocês. A gente viu ali a linha do tempo da organização bem sólida que vocês são, né? Queríamos, inclusive, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm executando. A gente viu no site que em 2020 vocês foram eleitos, estava até abrindo aqui as certificações, vocês foram eleitos uma das melhores ONGs, né? Isso me corrija se eu estiver enganada, mas então, todo o processo que vocês estão atuando, e a gente fica muito feliz quando uma organização com esse porte olha para a gente e fala assim, olha, eu quero aprender um pouquinho mais de ODS. E no aspecto da saúde, o ODS 3, ele diz o seguinte, olha, a gente precisa assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todas as idades. Então, é você cuidar da saúde de uma maneira integral. E a gente precisa muito levantar indicadores, levantar números que evidenciem a realidade de precariedade de acesso à saúde, né? A gente está tratando aí de uma instituição que trabalha com a ajuda, né, nas crianças para transplante de coração, para outros transplantes, e a gente vê a importância disso, de recorrer ao terceiro setor em virtude de uma fragilidade que o nosso Estado ele existe, né? Essa fragilidade no acesso, na garantia de direitos. E cada vez mais isso reforça o papel dessas organizações de atuarem aí como apoiadores na garantia de direitos. Então, é bem importante esse ODS, assim como o ODS 4, passa aí, Paula, que é o que ela mais gosta, então vou deixar ela falar, né? É o meu preferido, o ODS 4. Inclusive, tem alguns estudos e alguns relatórios apontam, alguns autores também, né? A literatura fala, como eu venho estudando bastante disso, que é sobre as universidades, né? O ODS da Educação 4, ele visa, né? A meta dele é garantir educação de qualidade para todos. Então, é assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todo mundo. Então, no começo, uma das primeiras metas falava sobre alfabetização, ou seja, acabar com o nível de adultos analfabetizados que tinha, né? Então, isso melhorou muito no Brasil. Esse foi um dos indicadores que mais cresceu também no Brasil com a chegada dos ODS. Então, garantiu que meninas e meninos, que eles tinham as mesmas, os ensinos primários para eles, né? Então, é bem interessante. Eu acho que eu tenho uma teoria comigo que eu acho que o ODS da educação, ele é um dos que consegue, como a Jéssica disse no começo, eles são interligados, né? Eles são transversais. Não é que um depende do outro, né? Eles são independentes. Mas quando você para e pensa um pouquinho no ODS 4, que ele é o ODS da educação de qualidade, você acaba pensando que com ele você pode ter um maior conhecimento para atingir todos os outros. Então, é por isso que eu falo que ele é meu preferido, que eu acho que ele deveria ser o primeiro, inclusive. Através dele é que se consegue combater a fome, se consegue melhorar a pobreza, se consegue ter conhecimento para as pessoas na questão da igualdade de gênero, que é o 5, né, que a gente vai falar, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres. Fala muito de equidade, né? O Brasil e todos os países vêm avançando muito nisso, mas ainda a gente tem um cenário onde a mulher, infelizmente, tem uma média salarial muito abaixo. Mulheres nos parlamentos, mulheres nas políticas, ainda é um pouco, ainda existe uma diferença muito grande, né? Jéssica gosta de falar sobre isso, né? Isso sim, a gente tem grandes desafios, né? O pessoal falou aqui, quando eu fiz uma pergunta, Paulo, o que você acha que a pandemia vai impactar no ODS 4, principalmente para os países subdesenvolvidos que tiveram a educação tão prejudicada nesse período? Muito, muito complicado, né? É difícil demais de responder essa pergunta. Eu faço essa pergunta todos os dias para mim. Isso é, assim, ser
Não sei, não tenho uma resposta para essa pergunta realmente. O impacto, eu sei dizer para vocês, é muito grande. Eu acredito que o impacto vai ser muito grande na nossa sociedade, né? Porque, para vocês verem, as escolas públicas, elas estão há 2 anos quase sem aula já. Vai fazer 2 anos que as crianças de escola pública não têm aula. Então, assim, estão levando em situação precária. Alguns estão ainda pegando atividades na escola e fazendo com a internet que tem, alguns nem isso, né? Algumas mães ainda se interessam em fazer, mas a maioria está realmente sem estudo nenhum. Essa é uma realidade muito chocante e que vai haver um retrocesso muito grande. Já existem também alguns estudos e a ONU já se movimentou, algumas organizações já se movimentaram para ver como que a gente vai depois dar um salto para ver se consegue recuperar isso, porque realmente foi um atraso. A nossa sorte, se a gente puder falar essa palavra, é que nós temos organizações que elas são sérias, que elas são idôneas e que elas buscam, sim, diminuir esses impactos. A gente tem, por exemplo, o Unicef, que ela está sempre fazendo relatórios e estimulando, ali, pressionando, né, ações do poder público para cuidar desses atores. E a gente vê que, por exemplo, eu pesquisei um dado recentemente, a gente tem um número de crianças X fora da escola. Com a pandemia, esse número ficou muito pior. Muitas crianças ficaram fora da escola, não foram matriculadas na rede de ensino. Então, isso mostra que, além da falta de aula em si, a gente tem crianças que retrocederam no sentido de não ter mais a matrícula na escola, o que é algo que a gente vem lutando no Brasil durante décadas, né? Vamos avançar um pouquinho para os demais objetivos. A gente ainda vai falar da educação mais adiante. Água potável e saneamento, um indicador básico de infraestrutura, e a gente vê o quanto ainda vivemos em situações precárias, né, de vulnerabilidade, de falta de acesso a saneamento e à rede de esgoto, que provoca inúmeras doenças. Se a gente falar na falta de uma infraestrutura básica para lavar as mãos num contexto de pandemia, a gente viu aí, por exemplo, reportagens na internet mostrando que uma determinada favela, num assentamento, o poder público teve que instalar uma torneira coletiva para as pessoas poderem lavar as mãos. Então, é uma realidade que, às vezes, não faz parte do seu ou do meu cotidiano, mas ela existe. E ela não está descoberta. Basta a gente abrir os nossos olhos que a gente vai ver que ela existe e que nós podemos fazer alguma coisa por isso. Seja pressionando as entidades públicas ou seja realmente ofertando, né, meios para que essas pessoas elas tenham melhores oportunidades, né, de vida. O ODS 7, né, que ele é energia acessível e limpa, né, que é assegurar o acesso confiável a uma energia sustentável, moderno, com preço acessível para todos. Então, esse ODS, ele aqui no estado do Rio Grande do Norte, especificamente, vem se desenvolvendo muito por causa da energia eólica, né? Nos interiores aqui do estado, diversos parques cresceram. A gente fala que brota esses aerogeradores como se fossem sementes, assim, no começo, quando eu vim morar aqui, você ia para lá, logo passava alguns meses sem isso e já vinha. Então, você vê como cresceu, Natal cresceu, o estado cresceu. Então, essa energia limpa e segura, além dela trazer um bem para o planeta, ela também faz, como a ministra da Noruega falou, os pilares, né? Desculpa, os pilares da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e econômico. Então, a energia limpa, ela traz um benefício para o planeta, né, para o meio ambiente, também traz um benefício social, porque desenvolve aquela comunidade. Eu tive a oportunidade de participar de projetos, né, desses parques onde ficam em cidadezinhas de interior. Eu tive a oportunidade de participar de implementação de parques para a comunidade, de algumas atividades para as crianças da comunidade. Então, elas acabam gerando. Tem até um vídeo que eu vi agora há pouco, que o meu marido me mandou, sobre uma empresa que não vou citar aqui o nome agora, mas que ela faz algum desenvolvimento na sociedade, em torno onde tem esses parques. É bem interessante, porque a comunidade cresce, as pessoas se desenvolvem, né? Então, movimenta a economia, movimenta tudo. E o trabalho decente de crescimento econômico, que é o ODS 8, né, que é promover... Oi, Jéssica, você queria falar? Não, era complementar, exatamente o objetivo 8, pode falar. É que estava cortando. Você está me ouvindo bem, né?
Então, o objetivo 8, que é promover o crescimento econômico e sustentável, né? Um trabalho inclusivo para todos, um emprego pleno, produtivo, onde as pessoas tenham um trabalho decente, o crescimento econômico, que fala sobre o objetivo 8. O 9 é indústria, inovação, infraestrutura, construir cidades inteligentes, resilientes, promover a indústria, né, inclusive sustentável, fomentar essa inovação dentro das empresas, das grandes indústrias, que é as que mais impactam o meio ambiente. Então, assim, você vê que cada vez mais essas empresas que têm esse grande impacto, cada vez mais elas estão mais preocupadas, né, em diminuir esse impacto que elas geram. Isso. No caso do ODS 11, tem o 10, né, a redução das desigualdades, que também é fundamental a gente perceber como as desigualdades dentro dos países e entre eles são percebidas, e num cenário aí de contexto de desemprego elevadíssimo, a gente buscar reduzir essas desigualdades, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais do ODS 11. Paula falou que o ODS 4 dela é o preferido, para mim o ODS 11 é um dos meus preferidos, porque a gente está pensando numa cidade sustentável, numa comunidade sustentável. E o que é que isso implica? Numa comunidade que ela tem acesso a toda e qualquer infraestrutura que ela precisa, né, para se desenvolver. Eu estou vendo a fala da Isabela aqui, que vocês, enquanto instituição, não estão interessados apenas, né, em assegurar saúde, mas querem impactar de forma positiva, ampliando o alcance dos ODS para as famílias que estão envolvidas. Então, olhar para cada um desses ODS é fundamental. O ODS 11, por exemplo, vocês podem desenvolver pesquisas de atendimento, né? Perguntando, essa criança, essa pessoa que está sendo atendida, como é que ela se locomove na cidade? Quais são as condições de infraestrutura? Será que ela mora numa residência salubre? Será que ela paga um valor elevado de aluguel e a renda dela está sendo comprometida? O que essa pessoa come na casa dela? E a gente consegue fazer todo o mapeamento, né, da situação de vulnerabilidade que as famílias vivem e aí pensar em direcionar essas pessoas para programas. Então, uma coisa muito importante que os ODS permite é fortalecer parcerias, é implementar parcerias entre instituições voltadas aí a melhorar e transformar essa realidade. O ODS 12 fala de algo muito importante que afeta o nosso dia a dia, consumo e produção responsável. Esse aqui eu brinco com Paula, que foi um dos que nós mais mudamos a nossa postura. Porque a gente às vezes não pensa, mas pequenas atitudes fazem muita diferença. E às vezes, se você deixa de pedir, por exemplo, um canudo no estabelecimento, isso já faz muita diferença. E você passa a ser alguém preocupado com o meio ambiente, não só na teoria, mas com as suas mudanças de postura no cotidiano. A gente adotou um lema também, né, que é sobre a compra. Quando a gente vai comprar alguma roupa que a gente gosta e tudo mais, a gente tem que promover a doação de outra, né, para estar realmente buscando uma melhoria ao nosso entorno e da nossa sociedade. Então, o consumo e a produção responsáveis é um ODS que faz muito sentido para a realidade de todas as pessoas. No âmbito das organizações, só abrindo um parênteses para esse ODS 12, a gente estudou como a Universidade Federal ela vem diminuindo o seu consumo de papel. E aí a ex-reitora, numa das palestras, conversou com a gente e ela falou assim, olha, a gente tem uma economia de papel muito grande, só pelo fato de eu tirar as impressoras de todo o estabelecimento. Então, antes, cada setor tinha uma impressora. Agora, ela colocou impressoras compartilhadas. E isso, além da redução, né, em termos de valores, redução do impacto do meio ambiente, ela reduziu o consumo de papel, assim, significativamente, sobrando recursos. Como? Foi milhões, né? A economia que se teve na UFRN no ano que foi implementado os ODS e foi colocada essas políticas, né, de redução de papel, de compartilhamento de impressoras. Eu me lembro que a professora ex-reitora Ângela, ela compartilhou com a gente que foi, assim, num ano, uma economia, assim, de 3 milhões. Que a gente ficou assim, nossa, às vezes, se você não faz parte disso, você não escuta da própria pessoa, você não acredita, mas realmente é muito impactante. Isso. E aí a gente tem o ODS 13 também, muito fundamental, né? Ação contra a mudança global do clima. Aí faz parte desse aspecto do meio ambiente mesmo, que tipo de sociedade a gente está deixando como herança, aquele conceito de transgeracional, né? Que passa por todas as gerações. O ODS 14, já voltado aí para a vida no mar, né? A vida na água, a preocupação com os nossos oceanos, com os nossos rios, com os nossos lagos. E tem uma questão muito importante que a gente tem que tratar, por exemplo, a Amazônia.
tem tratados e discussões aí internacionais buscando fazer da Amazônia um patrimônio mundial. Isso implicaria que outros países teriam direito sobre a Amazônia. Então, a gente precisa estar atento a essa situação, porque nós precisamos cuidar muito bem do nosso planeta, né? A pegada ecológica de cada um são aspectos fundamentais. Isso. É o que a Jéssica falou, que é o ODS 15, né? O ODS 16, que ele fala um pouquinho sobre paz e justiça, né? Instituições mais eficazes, né? Promover sociedades mais pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar, né, o acesso à justiça para todos, né? Construindo instituições mais eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, né? Que é o paz, justiça e instituições. E o ODS 17, que eu acho que ele é o que está ligado, está no topo da pirâmide, né? Quando tem um esquemazinho que você olha, que o ODS 17 ele liga a todos os outros, porque ele é o parcerias e meios de implementação. Então, esse ODS ele é muito importante, porque as metas dele é fortalecer os meios de implementação para revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, ele fala, a ONU fala, que através dessas parcerias, ou seja, a parceria da academia com a sociedade, a parceria da academia com a empresa, com as empresas, com o setor privado, com os governos, né? Então, esse entrelaçar dessas instituições e da sociedade é o que vai fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana para todos e para o planeta, né? Então, o ODS 17, eu acho que ele também é um dos mais importantes, porque ninguém faz nada sozinho, né, Jéssica? Acho que essa é a mensagem do ODS 17, que todo mundo precisa de alguma coisa ou de alguém em algum momento. Então, essas parcerias é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, né? Então, essa parceria, essa troca de conhecimento, né? Esse olhar de humanidade para o conhecimento que eu acho que é muito importante. Essa questão dos 17 ODS que a gente coloca, ela vem justamente mostrar que, olha, são 17 objetivos, mas eles não são separados. São 17 áreas onde todo e qualquer país, toda organização precisa atuar. E como a própria agenda propõe, é um plano de ação para o planeta, para as pessoas, para a prosperidade, para a paz e para as parcerias. Há uma chamada assim, os 5 P's da agenda, né? Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. E por meio desses 5 P's, a gente consegue aí estar transformando, implementando uma agenda que vai ter uma meta. E eu particularmente vejo isso como importante. Algumas pessoas, elas criticam uma agenda pelo sentido assim, isso aí deu em quê? E aí é muito fácil criticar, é muito fácil você, antes de ter a postura de buscar entender o que é a agenda, criticar. Mas não, você pode fazer o que? A sua parte e ver que no Brasil, por exemplo, existem 3 relatórios produzidos pela Associação Luz, né? Que é o relatório Luz que a gente chama, e esse relatório, ele desseca as situações dos ODS no Brasil. Então, um grupo de pessoas interessadas no tema colocam a sistematização dos resultados, das metas, e vai trazer assim, olha, o Brasil caminhou bem nesse número, caminhou não tão bem assim, que é o que a gente vai começar a falar nessa parte 3, né? O que é que a minha atuação tem a ver com os ODS? Experiências de como contribuir com essa Agenda 2030. Isso. E falando um pouquinho, né, aqui acho que era um vídeo, mas também não vai passar, falando um pouquinho, né, sobre essa parte 3 que a Jéssica falou, que é a minha atuação nos ODS, a gente vai contribuir com vocês aqui agora um pouquinho sobre as experiências, né, sobre as nossas experiências. Então, algumas características do porquê da sua atuação tem tudo a ver com essa agenda. Então, a gente colocou aqui para vocês a primeira delas, né, temos que nos preocupar com os problemas sociais. Então, assim, se envolver na causa, se envolver na comunidade, saber, por exemplo, aquilo, assim, quando você pensa assim, olha, a Jéssica falou do ODS 12, que impactou muito a gente. Por que impactou muito a gente? Porque são coisas que a gente acaba não pensando no dia a dia. Por exemplo, antes de eu comprar uma blusa, eu vou tirar algo do meu guarda-roupa. Eu não posso comprar uma blusa sem colocar uma outra blusa. Não posso colocar outra blusa no meu guarda-roupa sem doar uma que eu tenho. E aí você já pensa na doação, nos problemas sociais, você já pensa no impacto que isso tem no meio ambiente. Então, isso é muito importante, né? Nossos comportamentos e padrões de consumo, eles impactam sim o meio
ambiente. A questão dos canudos, né? Teve aí uma campanha muito grande, né, sobre os canudos. Eu não vou usar canudo, porque senão vai parar no nariz de uma tartaruga. Isso é muito... foi pesado na época, ainda é até hoje, mas isso teve uma diminuição muito grande no consumo dos canudos. Quando você pega uma empresa que nem o McDonald's, que tem um impacto que vende muito o tempo todo, né, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, é do Japão aos Estados Unidos. Então, assim, ela tem um impacto muito grande quando ela diz para o seu consumidor, não damos mais canudo. E quando você vai lá e compra um lanche no drive-thru, não sei se você já tiver essa experiência, não sei como é aí no Rio de Janeiro, mas aqui eles não dão canudo, eles nem perguntam se vocês querem. Mas eles têm lá, se você pedir, se você não tiver como, eles ainda têm, que eu já observei. Mas é uma coisa que diminuiu muito, né? Que já melhorou-se muito. Né, Jéssica? O número 3, né, o que a gente trouxe aqui, a frase, a premissa que a gente quer compartilhar, é que o futuro que queremos, ele depende das nossas ações de hoje. Então, não adianta a gente falar que está preocupado com o meio ambiente, a gente falar que se preocupa com as pessoas que estão fora da escola, a gente falar que se preocupa com o consumo, né, excessivo, com a degradação ambiental, falar nesse aspecto. Não adianta se a gente não fizer nada. Então, aí é que está a questão central. O futuro que a gente quer, que a gente deseja ter do meio ambiente do nosso planeta, depende sim das nossas ações de hoje. Por quê? Porque nós somos espelhos. E aí a gente reproduz práticas das nossas gerações. Então, é fundamental que a gente forme crianças comprometidas com a Agenda 2030, com os ODS. Um exemplo disso, que eu gosto muito de falar, é que a minha irmã, ela trabalha num abrigo, numa instituição, né, com crianças voltadas aí na área da assistência social. E quando a gente vê aquelas crianças e as atividades que elas desenvolvem no dia a dia delas, estão voltadas sim com a preocupação do meio ambiente. A gente fez outra palestra uma vez sobre os ODS na escola. E a gente compartilhou experiências, né, no setor de ensino. E a gente ressaltou o como a escola comprometida com os ODS faz a diferença. Se essa criança ela não vê práticas de respeito à mulher na casa dela, de respeito à água, né? A Paula conta muito uma história. Olha, eu estava escovando o dente e desligou a torneira. Por quê? Porque são práticas que nós reproduzimos e comportamentos. Então, vocês que atendem aí um público muito importante, um público variado, têm essa missão de estar não olhando apenas para a saúde, para oferecer atendimento à saúde, mas pensar em outras formas, né, de formar esse indivíduo, porque as crianças, né, são espelhos e elas vão reproduzir as práticas das gerações. Aí, fechando a quinta frase, né, a Agenda 2030 traz um novo padrão de desenvolvimento. E é aquilo, é um desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável, é um tripé. Você não pode falar apenas do ambientalmente sustentável sem falar do economicamente viável e sem falar do socialmente justo. É pegar e equalizar isso no termo que o lema da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. E ele convida que várias pessoas embarquem nessa jornada, né? Tem vários palestras, várias TEDs que a gente assiste muito, e a perspectiva é não deixar ninguém para trás. Exatamente. Exatamente, isso que a Jéssica falou, fechando, né, esse assunto aqui, é realmente interessante como a cultura muda, né? Eu fui criada numa geração, eu fui criada num sítio onde a gente não tinha esse costume, né? Ai, tem que economizar água, então isso não é uma cultura que veio dos meus pais, dos meus avós, mas hoje eu já tenho essa cultura. Meu filho tem essa cultura na escola e ele cobra isso de mim. Então é muito interessante isso daí, como você vê como as coisas vão mudando, como as crianças vão sendo preparadas para isso, né? E aí, entrando um pouquinho agora sobre os atores dos ODS, eu não sei se vocês... A gente tem outra perguntinha aqui, que é se você sabe quais são os principais atores dos ODS, alguém vai colocar no chat, um palpite, quem são os principais agentes, né, de mudança? A gente chama os principais atores, organizações, os setores, né, a indústria, o comércio, as empresas, as organizações, os estados, os municípios. Então, assim, é uma infinidade de atores quando você pensa, né? Mas quem são os principais, né, no final? E aí a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto agora, falando sobre os principais atores. E dentre os agentes responsáveis pela execução dessa agenda,
destaca que diversos atores, claro, são protagonistas, né? Não dá para dizer que um é mais do que o outro, mas o papel que desempenha os governos, né? Quando eles têm lá uma comissão, quando eles alinham seus planos estratégicos, seus PDI, seus planos, né, diretor, as empresas, as instituições de ensino, a sociedade civil também, ela também é um ator muito importante no alcance dessas metas, né? Então, a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre cada uma dessas pessoas, discutir cada um desses atores, discutir algumas experiências, né? E entender o progresso social em relação ao cumprimento desses ODS, né, Jess? Isso mesmo. Quando a gente fala de atores, a gente pensa assim nas pessoas que estão colocando a mão na massa e fazendo a agenda funcionar. É olhar assim de que maneira essas organizações se envolvem, né? E de que maneira elas permitem que a agenda seja implementada. A gente destacou aqui a questão do papel dos governos. E isso se refere ao governo nacional, aos governos estaduais e ao governo municipal. E aí cabe o nosso papel enquanto cidadão de fazer a crítica. Por quê? Porque embora o governo federal, por exemplo, ele no início estivesse muito comprometido e alinhado com as diretrizes da Agenda 2030, tendo inclusive lançado uma comissão nacional para a implementação dessa agenda, nesse ano de 2019 essa agenda foi descontinuada, essa comissão foi desarticulada. Então a gente assiste, né, a algumas iniciativas positivas em detrimento de algumas outras iniciativas que não vêm trazendo resultado, que não vêm permitindo alcançar, né, uma maior negociação, internalização e interiorização da agenda. A gente fez um estudo considerando o papel dos governos, porque uma questão fundamental é que o governo olhe para a sua política pública e veja como essa política pública dialoga com o ODS, como essa política pública abraça os ODS. E a gente viu que muitos governos não fazem essa compatibilização. Muitos estados e municípios ainda sequer fazem esse alinhamento, né, de pensar, olha, eu tenho aqui uma comissão que está fazendo esse alinhamento dos projetos com os ODS, que está vendo qual ODS mais impacta. Por outro lado, a gente também tem que reconhecer experiências positivas. O Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, ambos, vêm desenvolvendo excelentes trabalhos. Na área da educação, São Paulo produziu um guia chamado Como Integrar os ODS no Ensino. Então, as escolas foram capacitadas, né, as escolas públicas, a implementarem os ODS na rotina dos professores. O Estado do Maranhão, ele tem um portal, assim como o Paraná também, que eles acompanham e mostram para a sociedade como estão esses indicadores. Então, a gente tem essas publicações, a gente escreveu, acho que foram 3 artigos aceitos, né, para tratar dessa realidade no âmbito governamental. Isso. Falando um pouquinho agora, né, sobre os cenários, a gente sempre se divide, né? Jéssica do setor público, ela fala sempre dos governos do estado, ela atuou, né, como ela disse, e eu mais do setor privado. Então, a minha visão mais para as empresas, das razões, eu coloquei aqui 3 razões para que uma organização, Jéssica também comentou lá atrás, não sei se vocês lembram, sobre o impacto na organização. É muito importante, mas a empresa sempre pensa um pouquinho, e o que eu ganho com isso? Então, aqui está um pouquinho dessa resposta. A empresa, ela acaba aumentando o seu valor, né? Uma empresa preocupada com a sustentabilidade, uma empresa que se preocupa com o seu entorno, né? Com o seu meio, com o seu social, ela é uma empresa que ela tem um valor no mercado. Então, essa empresa, ela acaba tendo uma valorização maior, né? Uma organização que tem uma visão internacional. A sua empresa, ela tem várias, ela vai ter com certeza uma vantagem competitiva. Se ela for uma empresa que está alinhada aos ODS, que está alinhada às práticas sustentáveis, que faz campanha para não utilizar copo descartável. Então, o seu produto ou o seu serviço prestado, ele acaba tendo mais qualidade, porque você acaba percebendo que o desenvolvimento sustentável, ele está no topo das empresas que mais hoje tem na Bolsa de Valores, você pode observar, as empresas que estão na Bolsa são empresas que têm esse olhar, né, para o desenvolvimento sustentável e para a Agenda 2030. A ONU, ela inclusive criou, tem o Pacto Global, né, algumas empresas aderem a isso e recebem alguns documentos e manuais. Como sua empresa pode estar alinhada aos ODS, é bem interessante isso. E falando das instituições de ensino, para não se alongar muito, porque é meu tema, a Jéssica sempre me corta, né, Jéssica?
que é os ODS nas instituições de ensino. Então, os ODS nas instituições de ensino superior e nas instituições de ensino no geral, né? Eles são muito importantes, porque existe uma troca mútua, assim como nas empresas e assim como nos governos também, né? Então, a SDSN, que é a Sustainable Development Networking, eles escreveram um guia que se chama Como Começar com os ODS nas Universidades. Então, é bem interessante, porque essa figurinha que eu coloquei aqui, ó, o que os ODS trazem para as universidades e o que as universidades trazem para os ODS. É uma via de mão dupla. É uma troca de conhecimento, é uma troca de impacto, é uma colaboração. Então, quando você trabalha alinhado, quando você divulga suas experiências, quando você compartilha, você está gerando aquele impacto, né, de mão dupla. Então, acaba que as empresas ganham, as instituições ganham e os ODS ganham e a população ganha, o planeta ganha. Então, é bem interessante essa troca, né? E entrando já falando um pouquinho sobre a sociedade civil, esse aqui foi um post que a gente fez, né, de seja um agente de mudança, né? A ONU fala muito sobre isso, né? Alguns cursos do PNUD que fala, seja um agente de mudança, se comprometa com as ações mais sustentáveis. E a gente colocou de uma maneira bem simples aqui, né? 6 passos ou 5 passos de como você pode fazer isso. Como a gente já falou aqui, são ações diárias, né? Primeiro de tudo, acho que você tem que conhecer a agenda, como a Jéssica falou naqueles passos, né, lá atrás. A gente tem que conhecer. Primeiro de tudo é saber o que eles são, para que eles servem, para onde eles vão. Se comprometer com suas ações diárias, né? Cancelar extratos bancários, não usar copo, sair com a sua garrafinha, né? Não usar aquela garrafinha de água. A gente vai para a universidade, você vê que a maioria das pessoas da própria universidade já tem, as próprias empresas também. Adote um copo, as empresas às vezes fazem campanha de xícara, né? De cerâmica, por causa do cafezinho. Então, são hábitos diários, são talheres descartáveis, são canudos, são garrafas, são sacolas. Então, todas essas ações são muito importantes para você se categorizar como um agente de mudança. E vou deixar a Jéssica falar do quarto, que é acompanhar as ações, né, Jéssica? Assim como esses outros de mudança de hábito, a gente também tem um papel muito importante como fiscalização, né? Como um ator que acompanha os passos e as ações do governo em prol da Agenda 2030, como aquele ator que está indignado quando acontece alguma situação que é perplexa e a gente tem que se posicionar. Vocês, como instituição, imagino que devem se posicionar sobre assuntos muito críticos, mas que afetam o cotidiano de vocês. E aí vem o passo 5, né? Que é se incomodar e denunciar essas ações que realmente afetam e vão contra, né, os princípios da sustentabilidade. Quando a gente fizer isso, de fato, a gente vai estar dialogando sobre o futuro que queremos e a gente vai estar estudando como a gente pode fazer parte dessa realidade. Esses 6 passos, eles são fundamentais e ele pode ser integrado na sua organização. Eu já vi que vocês estão interessados já em alcançar um segundo estágio. O primeiro estágio de vocês é entender que colaboram com os ODS. Mas o primeiro estágio. O segundo estágio é vocês se externalizarem e comunicarem isso. Ou seja, de que maneira nós, instituição Criança Criança Cardíaca, está trabalhando com os ODS e como vocês comunicam isso para o público de vocês, para a mídia de vocês, porque com isso vocês, como a Isabela colocou, né, vocês têm a responsabilidade de informar e integrar os ODS para os stakeholders, ou seja, para os patrocinadores, para as pessoas que estão ali interessadas nas ações de vocês, e vocês fazerem essa cadeia de que a organização ela não está alheia, pelo contrário, ela faz parte de uma rede inserida no movimento que quer sim transformar o nosso mundo. E com isso, a Paula pode passar agora, a gente vê que a gente vai ter grandes mudanças. E uma delas é o número de pessoas que conhecem os ODS por meio de ações simples no cotidiano de vocês. Imagina que vocês passam a ter uma palestra sobre ações, né, de desenvolvimento sustentável para os pais das crianças, para as próprias crianças, e vocês começam a fazer isso de maneira didática, produz um vídeo de como a instituição atende aos ODS. São maneiras de comunicar resultados. E para nossa chocante realidade, foi feito um estudo onde 1 em cada 10, né, afirmaram aí
a ter algum conhecimento sobre os ODS, enquanto metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre eles. Então, é uma realidade muito desafiadora. A gente está fazendo uma pesquisa com as universidades federais brasileiras e a gente viu, por exemplo, no case com a UFRN, que muitos professores e muitos alunos não sabem o que são ODS, e se eles não sabem, eles não vão ser profissionais comprometidos, né, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles não vão levar esses valores para a organização, eles não vão levar isso para a vida deles. Então, a gente tem esse desafio de fazer com que cada vez mais pessoas saibam que são os ODS, e aí entra na parte 4, né, Paula? Se comprometam com eles. É isso que a Jéssica estava falando, é bem interessante, porque se você não sabe dos ODS, se você não tem o mínimo de conhecimento sobre o que eles são, você não procura saber, você não consegue fazer nada. Então, é muito importante que você se interesse, primeiro passo, né, se interessar pelo assunto, saber como você pode colaborar, como você, criança pró-cardíaca, pode ajudar, como você enquanto cidadão, como você enquanto mãe. Então, como que isso pode estar gerando esse engajamento? E comunicar, eu acho que é a parte, depois que você já está mais envolvida, que você já sabe, comunicar é uma parte mais fácil, né? A comunicação. Primeira coisa é colocar no seu site. Entrei no site do Criança Pró-Cardíaca, tá lá. Nossa, é uma empresa alinhada aos ODS. Por quê? Porque os ODS já tá lá. Já está lá um símbolozinho da ONU, Global Aliança, alguma coisa que identifique que você está aderindo àquilo, né? No seu site, nas redes sociais, nas suas campanhas. Então, é uma forma de comunicar. Na UFRN, se você for analisar, nos documentos institucionais, no planejamento estratégico da UFRN. Então, os documentos são muito importantes, né? Colocar, não sei se vocês têm um planejamento estratégico aí na empresa, se vocês, né, têm documentos, nos próprios documentos institucionais, colocar essa é uma empresa alinhada aos ODS, nós trabalhamos, somos atores, somos agentes de mudança, postar nas redes sociais, olha, a Criança Pró-Cardíaca hoje fez uma palestra com práticas ODS, somos atores descobrimos que somos agentes de mudança, essas coisas que são meios de comunicação, né, que é interessante. E entrando na parte 3 agora, que é sobre isso um pouquinho, né, que a gente vai falar, como se comprometer com os ODS, é o que a gente já vinha falando, né, Jéssica, sobre os pilares dos ODS, como eu tinha falado, o 17 ele está no topo, né, interligando todos os outros, mas a gente tem aqui a dimensão econômica, né, a dimensão da sociedade e a dimensão da biosfera, que seria o ambiental. Então, nós temos o ambiental, social e econômico, que são os pilares que formam a sustentabilidade, né? Sustentabilidade é uma palavra mais antiga, que já vem estudada há mais décadas, né? Mas ela meio que é um aprimoramento do desenvolvimento sustentável, que é o que se fala mais hoje em dia, né? É como se fosse uma evolução. O desenvolvimento sustentável ele evoluiu da palavra sustentabilidade e esses são os pilares, né? E aí a gente tem aqui para vocês, depois, se vocês quiserem, a gente pode estar disponibilizando também esses slides que a gente está apresentando, mas nós também temos um link do nosso repositório de documentos. Temos guias e documentos que são elaborados para orientar justamente esse alinhamento das organizações. Então, tem guia para empresas, tem guia para organizações, tem guia para instituições de ensino, para governos, prefeituras. Tem vários documentos que são bem interessantes, que vocês podem estar acessando o nosso repositório, pode entrar no nosso site, se cadastrar, mandar um e-mail, ou mandar um direct no Instagram, a gente é bem acessível. O que vocês acharem mais prático, ou também a gente pode estar mandando para a Adriana depois, e ela pode estar enviando um comunicado interno para vocês, né? E entrando um pouquinho agora, falando sobre o ciclo de implementação. Oi? Pouquinho nesse dos guias, uma coisa importante nesses guias é que não foram guias produzidos por nós do Práticas ODS, mas pelo contrário, tudo que a gente encontra de informação que fala sobre os ODS, a gente reúne no nosso repositório, porque a gente é a favor daquela premissa assim, as coisas elas podem sim ser reproduzidas, as coisas podem sim ser reaplicadas. Se vocês encontraram um modelo de projeto que se aplica à realidade de vocês, por que não copiar, implementar e fazer mais gente ser alcançada por isso? Se a Prefeitura de São Paulo desenvolveu um guia de alinhamento dos ODS na escola, por que não o estado do Rio Grande do Norte, o município de Natal não pode desenvolver também? Se não existe um guia do terceiro setor voltado para os ODS, por que não vocês, enquanto instituição que faz parte do terceiro setor, não lança esse guia em parceria com outras instituições? E aí, cheguei a me arrepiar agora. Eles são insumos, né? Eles são muito importantes de boas práticas, de experiências, de cases. E tudo isso vai permitir que a gente pegue essa agenda e tire ela do papel. Porque tirar a agenda do papel é justamente isso, ter essa conversa, ter esse diálogo e ter esse contato.
Quando a gente faz isso com o repositório, para você ter ideia, a gente está em constante atualização. Ontem mesmo, o Paulo subiu 3 módulos, outro curso que a gente está fazendo. O curso é o Poder Judiciário e os ODS. Então, o próprio Poder Judiciário entendeu que ele tem que, sim, defender os ODS e ele está elaborando ali o conjunto de indicadores para mensurar como a atuação do Tribunal de Justiça, por exemplo, está impactando os ODS. Ele está falando de processos, por exemplo, de processos de violência doméstica. Quanto tempo esses processos ficam na vara? Eles botaram um acelerador. Se o processo de violência doméstica ele passa mais rápido. Se é um processo de transplante, ou seja, de um atendimento, vocês podem estar construindo pontes, né, para a gente estar modificando a realidade que a gente vive. Pode passar. Exatamente. Muito boa a sua fala, Jess. E aí tem o ciclo de implementação dos ODS, que é meio do que a gente já falou, mas é num caminho, né? Jéssica, eu estou entendendo. Nós já estamos no primeiro estágio, nós já entendemos o que são os ODS, pelo que a gente sabe, né, da instituição de vocês já colocaram os princípios norteadores da Agenda 2030 fazendo parte da organização de vocês, mas o segundo passo é definir prioridades. E definir prioridades não é só colocar no site, né, que está comprometido com um ou com outro ODS. Definir prioridades é elaborar um plano de ação de pequenas ações que vocês vão implementar com prazo. Ora, a gente vai fazer o ciclo de palestra, a gente vai desenvolver o tema em conjunto com pais e com crianças, a gente vai fazer um apoio, né, com uma parceria com outras redes para elaborar o primeiro fórum de organizações do terceiro setor. Nessa linha, a gente vai compartilhar aí o mapa do terceiro setor e a gente vê que as organizações é um requisito que ela esteja alinhada aos ODS. Então, definir prioridades é fundamental. Estabelecer as metas, fazer a integração, né, entre essas metas e o que a Paula reforçou, relato e comunicação. Muitas organizações falham nisso, porque embora elas estejam fazendo um excelente trabalho sobre os ODS, elas não comunicam. E a gente acaba sem saber que essas ações estão sendo postas em práticas, né? Exatamente. Muito interessante isso daí também. E agora entrando um pouquinho, né, para falar sobre os indicadores, né, que sensibilizam a importância de agirmos agora. Então, agora a gente traz aqui algumas notícias, né, algumas manchetes que podem impactar um pouquinho para vocês entenderem sobre a realidade. E a primeira delas é a fome. A fome, ela aflige cerca de 820 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso significa que 1 a cada 9 pessoas não tem comida suficiente para ter uma vida ativa e saudável. E esses números, eles são muito atuais, a fonte é das Nações Unidas, né? E a comida também, o desperdício, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos no planeta a cada ano. Ou seja, cerca de 30% do que é produzido é jogado fora. Enquanto essa comida poderia estar sendo, né, indo para a boca de outras pessoas. Tem esse dado também que é super recente e que diz o seguinte: apesar da melhoria do acesso às escolas que vem ocorrendo nos últimos 53 anos, né, em diversos países, ainda existe em todo o mundo, todo o planeta, né, 750 milhões de jovens e adultos que não sabem ler nem escrever. É uma realidade muito triste. E se a gente se depara com isso, nós temos que saber lidar, no sentido de encaminhar essas pessoas para algum projeto. E como ator social, é nossa missão. E então, eu e Paula, por exemplo, a gente tem a prática de, olha, tá, tudo bem, a gente não consegue parar para ensinar aquela pessoa a ler, mas a gente pode encaminhar ela para um centro onde ela vai ser assistida nisso. A gente pode estimular que a pessoa termine o ensino fundamental, o ensino médio. Como? Explicando os caminhos para isso, né? Me recordo aqui de uma situação onde, às vezes, a pessoa quer até ter direito a um programa habitacional do governo, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, na época, e as pessoas tinham falta de esclarecimento porque elas não sabiam como ter acesso ao programa. E eu, que tinha acesso à informação, o meu papel era o quê? O básico, informar, olha, você pode caminhar assim, vá até a prefeitura, faça esse caminho. E assim a gente vai estar fazendo a nossa parte, realmente, né? Exatamente. Tem outro exemplo disso também dentro da minha casa, minha funcionária, né, Jéssica? Ela parou de estudar no 3º ano, na 4ª série, acho, né? E aí eu acabei percebendo isso, a dificuldade que ela tinha na escrita, e ela não sabia nem como estudar, não sabia para onde ir. Então a gente que tinha o conhecimento
mostrou a ela, olha, Kátia, você pode ir por esse e-mail, você faz a inscrição nesse site, tem uma prova, tem essas aulas, tem... então, assim, dar os meios para a pessoa que não sabe. Então, quando você faz isso, você já está ajudando. Você está ajudando uma pessoa, que depois essa uma pessoa vai ajudar outra pessoa, e por aí vai, né? E aí... também pegamos recentemente, mas que em 2019, aproximadamente 1,1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, eles estavam fora da escola. Vocês perguntaram aqui o impacto do ODS na educação, né? O impacto da pandemia. Olha a quantidade de criança fora da escola. Aqui em Natal, a gente vive uma realidade bem desafiadora, acho que vocês no Rio também vivem, que é a questão das crianças no sinal, as crianças pedindo. Aumentou muito, muito mesmo. Nos últimos meses, realmente, a gente vê nos principais semáforos aqui da cidade as crianças pedindo, as crianças numa situação de vulnerabilidade, no meio de uma pandemia. Então, é muito grave. Eu vi que algumas escolas estavam conseguindo distribuir merendas, mas outras não. Então, é uma realidade que afeta, né, o cotidiano de pessoas que não têm acesso e que são carentes e vulneráveis. Exatamente. E segundo a ONU, em todo o mundo, cerca de 168 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar, sendo que 85 milhões delas estão envolvidas em trabalhos considerados perigosos. Então, é uma realidade que não faz parte da nossa realidade diária, a gente não vê quase isso, né? Mas, infelizmente, é uma realidade, ela está aí. Ainda existem muitos países, ainda existe no Brasil mesmo, existem diversas crianças que estão trabalhando quando deveriam estar na escola, né? E ainda pior, com trabalhos considerados perigosos, né? E todos os dias no mundo, 7 mil crianças menores de 5 anos morrem de causas relacionadas à desnutrição e 5 a cada minuto. Então, assim, são números alarmantes realmente que precisam ser mudados. Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso a saneamento básico, que é a água potável, né? E isso não vai muito longe. Aqui em Natal mesmo, tem alguns bairros que, agora que está sendo feito, né? Jéssica pode falar melhor sobre isso, né? A cidade não é toda saneada ainda. Existem alguns projetos, mas ainda falta muito, né, Jéssica? São dados que às vezes a gente pensa que foge ao nosso controle, mas só de a gente estar mapeando esse número, só se a gente está mapeando essa fragilidade, né, dessa pessoa, dessa criança, a gente está fazendo a nossa parte. Então, é uma realidade desafiadora, mas nós podemos sim, seguindo aquele passo, né, sermos agentes de mudança. O próximo, Paulo, é bem importante, que fala o seguinte, que apesar do Brasil ele ter uma legislação infanto-juvenil bem avançada, metade das crianças e adolescentes do Brasil não tem acesso a pelo menos um dos itens, né? Um dos direitos fundamentais, seja educação, seja informação, seja proteção contra o trabalho infantil, moradia, água, saneamento. Além disso, mais de 34% de crianças de até 17 anos vivem com renda per capita insuficiente para comprar uma cesta básica. Ou seja, eles vivem na extrema pobreza, né? Na pobreza com R$350 aí para a família toda. É um grande desafio da gente estar protegendo e assegurando os direitos. E aí já vou responder a pergunta aqui do colega, que colocou aqui ao lado como potencializar, qual o caminho, né, o melhor caminho de implementação dentro de uma organização. E a gente pensa que não dá para olhar para fora sem olhar para dentro. Isso é uma premissa central. Toda e qualquer palestra que a gente dá e qualquer organização, a gente diz isso. Olha, você precisa olhar para dentro e para fora. Em que sentido? Você tem que promover práticas externas voltadas à melhoria e alcance dos ODS, mas a sua organização precisa ser modelo. A sua organização tem que olhar para a realidade dos colaboradores. Como é que estão os colaboradores da sua organização? Esses colaboradores, eles estão com acesso a esses itens fundamentais? O que é que você está propondo, né, para diminuir as vulnerabilidades desse público? Com relação ao meio ambiente, quais são as práticas que você está adotando? Ainda tem cafezinho? Ainda tem bola de encher quando são os aniversários e vocês pegam e fazem bola de encher e tudo mais? Quais são as práticas que a gente pode riscar? A gente compra papel, muito papel ainda. Então, são pequenas ações diárias que vocês recebem o selo, né? Selo de organização sustentável. Por quê? Porque no dia a dia vocês estão preocupados com essas informações. E, externamente, o selo de organização sustentável, porque na hora que você recebe as crianças para estar buscando atendimento à saúde, você está oferecendo ali um tripé. Você está oferecendo, além do atendimento à saúde, um atendimento de bem-estar,
voltado para a humanização daquilo. O ciclo de humanização a gente está tratando, né? Voltado para saber como é que é o ambiente familiar, como é que são os pais dessa criança, se essa criança os pais estão empregados, estão desempregados, como é que qual é o contexto de violação de direitos dessa criança e de que maneira nós podemos, em rede, sabendo que não são só vocês, mas são em rede, de que maneira vocês conseguem em rede estar melhorando isso. E quando eu digo em rede, é porque existe a possibilidade de fazer articulação de diversos projetos e vocês abraçarem a causa, né, de uma maneira mais significativa. Exatamente. Jéssica respondeu tudo. Era exatamente... Foi ótimo. Exatamente isso. Eu estava lendo aqui agora, porque eu estava na apresentação, não vejo o chat, mas acho que é exatamente. A gente tem que começar, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro, né? E depois olhar para fora. E quando você pensa, tem muito que se fazer, mas comece. O primeiro ato, uma primeira ação, uma primeira campanha que você fizer vai desencadear as outras. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode começar devagarzinho, com os passos lentos, né? E aí, finalizando mais essa parte, né? Antes da parte 5, a gente deixa mais uma pergunta para vocês. Estão convencidos de que precisamos transformar esse cenário? Então, é mais ou menos isso, né, gente? Isso. E aí a gente foi lá e viu que vocês já reconhecem. E isso é muito bom, porque em alguns outros momentos as pessoas ainda estão na fase da ideia. Vocês já estão na fase de concepção, na fase de implementação, né? Vocês já olharam aí para os 17 ODS e viram de que maneira vocês dialogam diretamente, quais os ODS que são mais impactados, como é que se destaca? Vocês selecionaram aí o ODS 1, o ODS 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 16 e o 17 como parcerias. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é vocês, além de detalharem qual ação, né, estão sendo contempladas, seja internamente, que aí, por exemplo, vocês precisam descrever quais são as ações internas que vocês são comprometidos. Vocês são uma empresa ambientalmente, uma organização, né, ambientalmente sustentável, no sentido de que vocês fazem práticas cotidianas que diminuem o impacto do meio ambiente, seja a carona entre os colaboradores, né, a pandemia já mais difícil, seja a questão do cafezinho no copo descartável, seja a questão da coleta seletiva de lixo, coleta seletiva, do dia do meio ambiente, e aí vocês olharem internamente para a organização e pensar, a gente também é preocupado porque a gente tem uma proteção dos nossos colaboradores, da pessoa que faz o cafezinho, da pessoa que está ali gerenciando a organização, nós temos uma preocupação com o bem-estar daquele indivíduo. Então, não é só prática ambiental, mas práticas aí voltadas para a saúde e bem-estar desse indivíduo, tanto do acolhimento de que vocês fazem, né, na recepção, com o encaminhamento de todas as ações. Então, vocês deram o primeiro passo, eu acredito que estão caminhando nisso, esperamos que daqui a um ano vocês já estejam em outros estágios, cheguem assim para mim, para a Paula, e falar, olha, a gente fez um relatório mostrando quais foram as ações desenvolvidas no ano de 2021, 2022 e como elas colaboram com os ODS. Cada ação que vocês executam no dia a dia colabora com o ODS. Em termos de números, olha, a gente atendeu tantas crianças no mês de setembro e essas crianças a gente conseguiu contribuir para qual número? Para a redução desse indicador, para afetou. Então, vocês comunicarem isso para a população vai estar, sim, impactando os ODS e vai estar inspirando outras organizações do terceiro setor. Isso aí é o que eu vejo fundamental, assim, a cerejinha do bolo é vocês se tornarem espelhos para outras organizações do terceiro setor que precisam incorporar essas práticas, que precisam olhar para a Agenda 2030 não apenas como um papel, como uma diretriz, mas como algo a ser implementado na rotina e no cotidiano, né? Exatamente. No começo havia muitas pessoas que falavam que era para inglês ver essa agenda. E realmente ela é. Se você for colocar ela só no papel, só for para deixar, olha, eu sou adepto à agenda, mas você no dia a dia não fizer nada, né? Você não produzir um indicador para medir isso, você não conseguir elaborar um relatório mensal, anual, que seja para dizer as ações que você consegue fazer, para mostrar de repente o impacto que você consegue dar, realmente ela acaba ficando só no papel e acaba ficando esquecida. Então, isso é uma cultura, isso tem que estar inserido na cultura da empresa, né? Então, a empresa tem que vestir a camisa, todos os funcionários têm que saber, né, das práticas, das ações, desses alinhamentos, e por aí vai. Entrando já no final, na parte 5, né, das experiências para inspirar, que a gente colocou aqui vocês, a gente vai deixar aqui um pouquinho algumas práticas, né, Jéssica, que a gente já vem
compartilhando nas nossas pesquisas que foram alguns sites, alguns exemplos de portais, né, governamentais, como o governo do Maranhão, que tem um site que fez um próprio site, são sites do governo que são voltados direto para os ODS, né? O estado do Maranhão, o Paraná, tem o Boas Práticas ODS, Vitória também, o Observa Vix do Vitória no Espírito Santo, é bem legal esse site deles, vocês podem estar acessando, e de repente vocês podem estar observando alguma prática. E se eles vão que estar tem lá, né, Jéssica? Pode fazer esse alinhamento das ações, né? Ora, são portais governamentais, mas vocês vão estar sendo inspirados por essas ações e pensar, olha, isso é interessante, dá para a gente fazer esse ciclo de palestras, esse ciclo de humanização. Mas algo já mais aplicado à realidade de vocês, a gente pegou aqui. É uma Associação Brasileira de Municípios, chamada ABM, a Paula vai entrar no site, e ela criou um Observatório de Políticas Públicas e ODS. E essa associação, ela permite que você cadastre a sua experiência e que você também busque outras práticas para ser espelho. É um site muito simples, que vocês podem estar cadastrando as ações de vocês, assim como vocês podem estar buscando outras práticas, né, para estar implementando no cotidiano e na rotina. Paula está compartilhando, mas daí... chegou, Paula, chegou, ótimo. Você está vendo, né, amiga? Então, assim, você pode buscar por estado, você pode buscar por município, você pode fazer busca por ODS exclusivo. Desce aí, vamos buscar o ODS 3, por exemplo, Paula. Isso. Aí eu cliquei aqui no 3, né? E vou em pesquisar, ó. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Você tá vendo, né, Jéssica? Isso, ele aparece o nome da ação, né, o cadastro dela, o nome do município, o nome da ação, qual ODS ela está impactando. Então, olha só, treinamento para atendimento de casos graves de Covid. A saúde está em nossas mãos. Projeto Ecoarane nas comunidades. E a gente consegue entender que projeto é esse. E eu tenho certeza que vocês têm umas excelentes iniciativas que poderiam estar cadastradas nesse projeto. Queria inspirar, né, outras pessoas e outras redes para estar interessada nessa situação. Então, Parque Rua da Praia, Projeto Reluz. Clica no Projeto Reluz, que eu também fiquei curiosa. Isso, então foi. Então, aí ele coloca o município Candiota, ele tem uma população, um painel de resultados, a descrição. O projeto prevê a modernização de mais de 650 pontos de iluminação pública. Pronto, então é um projeto da prefeitura voltado para a iluminação pública que teve impacto nos ODS. Você pode filtrar melhor isso e buscar projetos, né, de organizações do terceiro setor que estejam aí voltados para o atendimento, por exemplo, de transplantes e tudo mais. Por curiosidade, Paula, vai aí no campo de busca e vê se a gente consegue digitar status do projeto, município, duração, participação, qual fonte. A experiência foi premiada, não dá para buscar a iniciativa em si, só são esses critérios. Mas é uma navegação, como eles próprios colocam, né? Uma navegação para buscar experiências aí de impacto aos ODS. Outra situação, se vocês perceberem, é o mapa de organizações da sociedade civil. E no mapa de organizações, ele já pede o alinhamento aos ODS. A organização de vocês está alinhada com a ODS. Então, isso é um critério básico, né? Isso. A gente vai botar o link aqui, eu vou pôr aqui no chat o link, para quem tiver interesse também e dar essa passeada do site. Terminou a nossa apresentação? Tem mais 2 slides, eu acho, Paula. Tem mais 2 slides. Tá vendo minha tela? Chegou. Pronto. Tá vendo, né? Tá um pouco duplicado. Não chegou totalmente. Porque agora eu compartilhei a tela toda. Deixa eu voltar, então. Peraí. Deixa eu compartilhar de novo só a janela do Canva, que daí dá mais certo. Tá bem. Pronto, tá chegou. Então, essa foi uma das experiências que a gente achou que pode inspirar vocês, né, a estar comunicando esses resultados nesse contexto. Então, além do guia, que a gente espera muito que vocês tenham um guia, fomentem um guia e respondam essas perguntinhas, né, de internalização e interiorização da agenda. Pense sobre o seu projeto, sobre a atuação de vocês. Qual que vocês buscam? Qual é o objetivo? Em que contexto ele se insere? E onde ele pode interferir, né, nos ODS? O que é que ele está proporcionando a essa agenda?
quais são os benefícios que ele está trazendo, analisar esse contexto, buscando vincular isso aos ODS, sabendo lá, desde o atendimento até o encerramento do ciclo do atendimento, como vocês estão impactando esses objetivos de uma maneira global, né? E atuando como agente de mudanças. Essa é a nossa mensagem que a gente deixa aqui hoje, né, para vocês, que cada um de vocês pode ser um agente de mudança e a organização de vocês pode ser um agente de mudança ainda maior. Aí a gente deixa aqui novamente nosso muito obrigada, nosso contato, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, um pouquinho. E acho que é isso, né, Jéssica? Isso, nós agradecemos muito, espero que a gente tenha atendido as expectativas, ter plantado essa sementinha, e a gente está à disposição para aprofundar o diálogo, aprofundar essa troca que é tão importante. Gente, foi maravilhosa, sim, a palestra, estou encantada, eu acho que enquanto vocês falavam, várias coisas vinham na minha mente, várias ideias, então, assim, foi muito legal, gostei demais, eu tenho certeza que toda a equipe adorou. A nossa instituição, ela tem esse objetivo de cuidar da criança e do adolescente carente, e a gente sempre teve o foco de não só cuidar daquela criança, mas da família, abraçar aquela família, tanto na parte emocional, quanto também oferecer para aquela família uma situação melhor socioeconômica. A gente se preocupa em oferecer cesta básica, a gente se preocupa com a higiene bucal, a gente tem um serviço de odontologia, onde nós temos vários dentistas voluntários, onde cuidam da boca das nossas crianças e muitas vezes até dos irmãos. Né? Às vezes, né, os irmãos daquelas crianças que estão inseridas na nossa instituição, a gente acaba também fazendo, né, estendendo essa ação. Então, assim, a gente oferece a medicação para essas crianças, então a gente tenta, né, realmente abraçar a família, para poder ter um impacto aí o maior possível. Não adianta só a gente tratar da saúde se a gente sabe que tem muitas questões ainda aí, né, que colaboram para pior, inclusive, do prognóstico daquela criança. Então, assim, abraçar realmente a família. A gente tem uma psicóloga trabalhando também, porque é difícil para os pais entenderem e para a própria criança as suas limitações. E a gente vem de alguns anos para cá, tentando refletir e amadurecer internamente e colocando todas essas ações de sustentabilidade aqui dentro, para que todos nós possamos entender o que a gente está fazendo e poder levar isso lá para fora. Né? É importante que a gente saiba, que a gente entenda o que a gente está fazendo internamente, para que a gente tenha mais segurança, inclusive mais experiência de poder informar, de poder comunicar e de poder fazer ações, né, com mais impacto. Então, assim, foi muito legal ouvir vocês, eu estou, assim, realmente muito feliz, eu acho que a gente tem milhões de coisas para questionar agora e muitas coisas para a gente tentar ver qual seria e quais serão os nossos planos de ação para poder estender melhor. Eu tenho, assim, um grande sonho, eu sempre falo isso em todas as apresentações, que é estender não só a saúde, mas estender o nosso projeto para a educação. Isso é um grande sonho e eu acredito que a gente vai conseguir fazer parcerias onde a gente possa implementar isso, fazendo com que as nossas crianças tenham acesso a uma educação melhor. Enfim, e eu queria chamar a Letícia, ela é a nossa assistente social, acho que ela tem muito trabalho aí pela frente. Oi, gente, boa tarde. Nossa, a palestra foi enriquecedora. Eu acho que o nosso caminho, né, para tratar a vulnerabilidade, ele é sempre extenso e deu um panorama muito bom para a gente, né? Como a doutora já falou, a gente tenta aqui, né, de todas as formas, abarcar a família inteira para, de toda forma, mudar um pouco a realidade, né? Nem que seja fazendo só a nossa parte, mas para ajudar toda a família. Então, botando essa agenda 2030
adiante, eu acho que contribui a gente enquanto cidadão que trabalha dentro de uma organização enquanto terceiro setor, e os stakeholders, né, que a gente possa sensibilizar para fazer parte da sociedade civil. Excelente, excelente. A gente fica feliz quando a gente cumpre esse propósito e, assim, a gente sai com várias ideias, né? Eu e Paula também, a gente sai de uma palestra dessa com vários insights de como a gente pode estar potencializando isso. O momento está crítico, porque ela está fazendo mestrado e eu doutorado. Então, a gente quer crescer, mas tem 2 filhos ali que estão querendo nascer e que a gente precisa encerrar, né, para estar dando andamento, mas a gente fica muito feliz em ver que vocês têm muito caminho para percorrer e contem com a gente, comuniquem, né? Acho que esse é um grande aspecto que vocês podem fortalecer a área e a gente vai estar ali para aplaudir vocês e para estar servindo vocês como case. E olha essa organização. Com certeza, vamos sim, vamos ficar juntos nessa jornada. Acho muito interessante essa caminhada de vocês. Não deixe de avisar a gente, qualquer campanha, qualquer ação, comunica, manda pra gente. Vocês estão de parabéns, realmente, principalmente pela iniciativa já de buscar fazer algo diferente, né? E o que Isabela disse, de também levar isso não só para a saúde, mas para a educação. Eu acho que a educação é a chave para tudo, sabe? Muito interessante essa sua fala, porque para mim também, a educação para mim é tudo. Eu acho que a educação a gente vai longe, a gente muda, a gente move montanhas. Isso é muito importante. A educação para uma saúde, né? Até para você ter saúde, você precisa ter educação. Você precisa saber do que faz bem, a alimentação. Então, é uma coisa que vai, é meio que uma engrenagem, né? Que vai puxando a carroça ali. Então, vocês estão realmente de parabéns. É bem interessante esse trabalho de vocês. É realmente apaixonante esse trabalho de vocês. Foi um prazer realmente conhecer vocês. Como a Jéssica falou, a gente, cada vez que alguém procura a gente quer falar, a gente quer compartilhar, mas a gente não sabe dizer não. E hoje eu estava aqui escrevendo a minha introdução pela 25ª vez, eu falei, Jéssica do céu, socorro, a gente tem que entrar daqui a pouco, a Jéssica acabando a apresentação, eu fazendo uma coisa, mas a gente, depois que a gente faz, né, Jéssica, é um prazer, e a gente vê que pelo menos uma sementinha a gente plantou, que pelo menos algumas ideias, e durante a apresentação de vocês, eu também vou tendo ideias, nossa, mas a gente podia ter falado isso, na próxima apresentação de ONG, vamos falar aquilo, então, isso é muito interessante, porque a gente também aprende, então, é isso que é muito importante, esse compartilhar esse aprendizado, né? Então, foi um prazer, meninas, conhecer vocês realmente. Eu coloquei no chat, meninas, um link do Transforma Brasil, que é uma plataforma, não sei se vocês já conhecem, mas caso não conheçam, entrem, porque ela ajuda também organizações, mediante, por exemplo, o meu pai, ele tem um projeto do terceiro setor, aqui perto da minha residência e tudo mais, e eles apoiam fora da escola com esporte. E por meio dessa organização, durante a pandemia, ele conseguiu doações de cesta básica e ele está conseguindo atender essas crianças com cesta básica. Então, é uma instituição que procura outra instituição para ajudar. Então, vale a pena o cadastro para vocês estarem criando essa rede, que é o que move. Vocês não precisam fazer tudo sozinhos, mas sim estarem inspirando e motivando todos, né? Exatamente. Muito obrigada. E eu deixo aqui um convite, quando vocês vierem ao Rio de Janeiro, por favor, venham nos visitar. Seria um grande prazer tê-las aqui conosco. Obrigada, Isabela. Com certeza. Quando a gente for no Rio, a gente vai ter que conhecer pessoalmente essa ONG. Foi um prazer poder conversar com vocês essa tarde hoje, viu? O prazer foi todo nosso. Obrigada. Obrigada. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Tchau.